Olá, se você está assistindo a essa aula, é porque a sua casa virou um campo de batalha, não é verdade? Eu sei que você sente que está gritando contra uma parede e que, por mais que você tente ajudar, parece que o dependente não te escuta. A primeira coisa que você precisa entender nesse curso é que não é que ele não queira te ouvir, é que o cérebro dele não consegue te ouvir. O vício constrói uma blindagem neuroquímica que filtra tudo que vem de você, como se fosse um ataque. Mas hoje essa dinâmica começa a mudar. Com o protocolo de 72 horas, você vai parar de agir por impulso e vai começar a agir como estrategista. Nós vamos usar a ciência para encontrar a falha na armadura dele. Pois bem, a desconstrução do fundo do poço. Eu sei que você já deve ter ouvido diversas vezes que ele só vai parar quando ele chegar no fundo de poço. Olha, é bem complicado isso aí, é muito perigoso, porque o fundo de poço das drogas pode ser uma overdose, pode ser um crime, uma agressão, ou até mesmo a morte. Você já deve ter se deparado com essa situação diversas vezes. E a gente precisa acabar com isso. Nós não vamos esperar o fundo de poço dele, não. Na verdade, o que nós vamos fazer, ao invés de ser um fundo de poço por acidente, o protocolo de 72 horas serve para criar um fundo de poço estratégico. Nós vamos identificar o momento em que ele está mais vulnerável, fragilizado. E aí nós vamos empurrar o chão para que ele sinta o impacto da realidade, enquanto ainda o sistema dele está fragilizado. E aí a gente deixa de ser algoz para ser o resgatista. Nós saímos do papel de vítima e assumimos o papel de estrategista, de resgatista. Entendeu? Muda tudo aqui. A anatomia da janela de ouro. Vou te explicar. Mas por que essas 72 horas? Existe uma explicação científica para esse número. Após o último uso, o cérebro entra num estado que nós chamamos de labilidade emocional. Imagina que o cérebro dele é como se fosse um cimento fresco. Logo após o uso, ele tá mole, ele está instável, ele está incapaz de manter as mentiras e a arrogância de sempre. É nesse momento, e é nesse período de 3 dias, que a biologia dele tenta se recalibrar. O sistema de negação, aquela voz que diz, eu paro quando eu quiser, lembra disso? Né? Complicado, né? Esse sistema entra em pane. Aí é a nossa janela de ouro. O único momento em que a sua voz tem o poder, nessa janela, tem o poder de atravessar o vício e falar diretamente com a consciência dele. Você sai de acusador para resgatista. Para que isso funcione, a sua postura precisa mudar a partir de hoje. O dependente já está acostumado com as discussões, com as brigas. Quando você chora, você fica vigiando o celular dele, ou gritando, falando sobre as contas, sobre as madrugadas, e enfim, né? Aquelas situações todas. Ele já sabe como agir exatamente em cada momento desse. Ou ele foge, ou ele te ataca. Percebe? E no protocolo de 72 horas, você vai desarmar ele.
sendo o oposto de tudo que ele espera, de tudo que ele está acostumado. Você vai parar de ser o policial que aponta o erro e você vai se tornar o resgatista de elite. Aquele que oferece a saída e não aponta o dedo. Nós vamos aprender a usar o silêncio e o acolhimento técnico para que ele não tenha contra com quem lutar. Quando ele não encontra resistência em você, ele é obrigado a olhar para a própria dor. O fator do tempo. Você pode até estar se perguntando ou me perguntar: eu posso esperar uma semana para falar com ele? E a minha resposta é enfática: não. É protocolo, é método. A ciência nos mostra que após 72 horas, o cérebro inicia um processo de normalização. O sofrimento do pós-uso começa a diminuir. A fissura e a vontade de usar de novo começa a aumentar, começa a subir. Percebe? Lembra dos momentos. Se você esperar mais, a janela fecha. Aí ele volta a se sentir forte, como sempre. E acredita que tem o controle, de novo. E o protocolo de 72 horas é sobre precisão. É agir enquanto o ferro ainda está quente. E cada hora que você deixar passar, após o terceiro dia, a sua chance diminui, ela cai dramaticamente. Segue direitinho o que nós estamos falando aqui, tá bom? O compromisso da estratégia. O compromisso da nossa estratégia. A gente realmente encerrar essa primeira aula, entendendo tudo isso, e aí eu quero te fazer um pedido. Confia no processo. E o que eu vou te ensinar nas próximas aulas exige de você um autocontrole que talvez você nunca tenha tido antes. Eu vou te pedir para não brigar nas primeiras 24 horas, por mais que você esteja fervendo por dentro. Não faça nada. Calma, controle. E eu vou te pedir para observar os sinais, atento nos sinais. Aqueles sinais que você nunca notou. E se você seguir o cronômetro, o que eu vou te entregar no terceiro dia, você não vai precisar implorar para ele se tratar, para ele se cuidar, para ir num psiquiatra, num psicólogo ou até mesmo a internação. Você simplesmente vai abrir a porta e ele vai entrar por ela. Chega desse negócio de resgate, de internação forçada. Acabou isso daí. Pega o material de apoio aqui embaixo, imprime o cronômetro de 72 horas e aí eu te vejo na próxima aula, onde nós vamos entender exatamente a mente do dependente químico, tá bom? Acredita no processo, acredita no protocolo, acredita no método, que lá no final vai dar tudo certo. A gente tá junto, tá bom? Estamos juntos. Até a próxima aula.